Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Peço que você se inscreva nesse canal se é a primeira vez que você está aqui. E também na descrição do vídeo você vai encontrar um curso de exegese e um curso de teologia na descrição. Caso quiser me ajudar financeiramente também, minha conta está na descrição e tem um link de doação. Mas vamos ao vídeo. O vídeo de hoje eu quero falar com vocês, vou falar tranquilinho agora, quero falar com vocês sobre o Jota. Mas o Jota não é um amigo meu. Eu tenho um amigo chamado Jota, mas eu não quero falar sobre ele, eu quero falar sobre a letra J. O Jota. Sim, o J, aquela letra que aparece no nome de Jesus. Só que alguns vêm afirmar o seguinte, que Jesus não pode ser Jesus porque o J não existia. Então toda essa questão de nome Jesus é uma baita heresia, é uma baita ofensa ao nome do nosso Senhor e por aí vai. Tá, eu já ouvi muito essa conversa, essa ladainha, e hoje eu decidi falar, não, eu vou dar uma pesquisada sobre o assunto, com todo carinho, com todo respeito, gravar um vídeo, porque a gente tem que estudar antes de falar. E uma coisa que eu descobri, o J foi a última letra a entrar no alfabeto. No nosso alfabeto latino, ele foi a última letra a entrar. Sim, realmente. E o J, ele era uma forma alternativa de se escrever o I. Então, em algumas línguas, como o italiano, por exemplo, o J ele era uma maneira de você escrever o I. Então, você tinha o I, que lembra o Yod, que lembra o Iota do grego, né? O Yod do hebraico, o Iota do grego. E do I latino você tinha uma forma diferente para o I. Você escrevia o I, torcidinho, o nosso J. E o que acontece? Com o passar dos séculos, na Idade Média, começou a surgir algumas coisas e surgiu um cara chamado, deixa eu achar o nome dele aqui só, deixa eu só achar o nome do rapaz, que fez isso, que transliterou, o nome J foi um cara chamado Pedro de Larramé. Pedro de Larramé foi foi a primeira pessoa a distinguir oficialmente entre o som J e o I. Então, até então, o J era o I, entendeu? Até Pedro de Larramé, o J era o I. E aí você pode falar, então tá vendo? Ó, foi na Idade Média, 1515 a 1572, que foi a vida de Pedro Larramé, que o J ele inventou o J. Não, o J já existia antes dele. O J ele já tinha alguns usos, né? Ele já tinha outros usos, mas foi Pedro de Larramé que fez uma distinção clara do J. E a partir disso aí, o J entra no alfabeto latino e começa a ganhar espaço e por aí vai. Tanto que você não vai ter muitas cidades na Europa com começo com J. Né? Você vai ter algumas cidades sim que vão ter o nome de J, né? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, Joanesburgo, Jacarta e Jerusalém, né? Joanesburgo é uma cidade da Europa, por exemplo, que tem o J. Então, mas tudo bem, são poucas cidades que vão começar com J. O J é muito comum no português, né? José, João, Jacinto, né? E por aí vai, né? Então você vai ter vários nomes. E aí alguém pode falar, então tá, esse Pedro de Larramé, ele era um católico, então a Igreja Católica fez a distinção do J pro I. E sabe o que eu achei interessante? Eu fui procurar sobre esse Pedro de Larramé, e eu achei eu fui pesquisar e eu descobri que Pedro de Larramé, ele era calvinista. O cara era um francês, Pedro de Larramé, era um francês calvinista, velho. Calvinista. E o cara, ele era anti-escolástico, tá ligado? Ele achava um absurdo usar apenas Aristóteles para se enxergar a filosofia, velho. Tipo, então o cara, além de ser protestante, o cara era anti-escolástico. Entendeu? O cara se formou em Sorbonne e depois Sorbonne criticou o cara e ele criticou essa idolatria ao aristotelicismo. Porque a Igreja Católica, a base do pensamento filosófico dela, essencialmente, é aristotélico. É uma das diferenças que se tem entre a Igreja Católica e o protestantismo. Né? Os protestantes foram fortemente influenciados também pelo ponto de vista platônico. Mas
Isso aí é uma outra discussão e por aí vai. Mas o que acontece? Então, o cara que distinguiu o J pela primeira vez oficialmente foi Pedro de Larramé, e ele não era católico. Então, se o cara chegar para você e falar que foi a igreja católica, falar que foi isso, falar que foi aquilo, ele não sabe do que está falando. E assim, o J, ele já tinha uma certa existência, porque era uma forma de distinguir. Isso é normal nas línguas antigas. Quer ver? Você pega no hebraico, você tem o mem final, você tem o num final. Né? Você pega no hebraico, qualquer pessoa que estudou o alfabeto hebraico sabe disso. Tem o mem final, num final, kaf final. Letras que tem duas formas, em alguns casos. No grego você tem o sigma. O sigma, ele é dessa forma. No sigma final, ele parece um S nosso. Sigma no meio das letras, sigma final. No latim, adivinha, você tinha o J, o iota, né, o I, e ele tinha uma outra forma, o J. Só que, com o passar do uso, que é natural linguisticamente falando, algumas palavras, algumas letras, elas começam a ter sons diferentes. Sons diferentes, entendeu? E aí, já devia existir nos tempos de Pedro Larramé uma certa diferença de pronunciar o J e o I, e aí ele simplesmente padronizou isso e entrou no alfabeto e até nós hoje. Então não existe uma teoria conspiratória de que Jesus significa isso ou aquilo, de que Jesus é uma ofensa ao nome do nosso Salvador, o nosso Messias, e por aí vai, e que você tem que pronunciar o nome dele em hebraico. Não, cara, é uma questão linguística. Se a gente pega, por exemplo, o grego moderno, o grego moderno, boa parte das consoantes elas vão ter o som de I. Elas vão ter uma pronúncia de I. Se você for estudar o grego koiné ou o grego clássico, você vai ter um sistema chamado etacista, que as letras são pronunciadas com mais voltado para o som de E. O epsilon e o eta. No grego moderno, você já tem uma pronúncia mais pro I. Então é normal, cara. É normal haver mudanças. Eu vou pegar uma palavra que mudou sua estrutura de maneira bem simples. Sinal. A palavra sinal, antes, no português, muito tempo atrás, há uns 50, 60, 70 anos atrás, sinal era escrito signal. Ele tinha um G no meio. O G sumiu. É uma teoria. Então surgiu uma teoria conspiratória que nós estamos matando o G das nossas palavras. Não. Parou o uso. Moisés era escrito com Y. Não. Agora nós estamos criando. Agora na língua portuguesa nós estamos matando o Y. Não, mano. Foi algo que foi acontecendo. Mudanças vagarosas, periódicas, constantes. Toda a língua, o português que nós falamos hoje no século XXI, daqui 50 anos vai ser outro português, cara. Se eu estiver vivo até lá, eu vou olhar pra galera falando, pra nova juventude falando, e vou falar, porra, mano, quando eu era moleque a gente não falava assim, não. Entendeu? Então, as mudanças, elas acontecem com o tempo. Ninguém controla elas. Você tem tentativas de mudança, até de restauração de uma forma mais antiga de se falar, e não deu certo. Os arcadistas na língua portuguesa fizeram isso, não conseguiram. Né? Você teve o movimento etacista, né? O movimento aticista no período do grego koiné, que eles tentaram retrazer o grego ático à tona, e não conseguiram. Então, não vão conseguir. Não, ninguém consegue mudar uma língua. Né? Agora está na moda aí o gênero neutro, que é uma baitolagem, na minha opinião, com todo carinho e respeito. Né? Não vão conseguir mudar a língua dessa forma. Você tem professores falando dessa forma e não vão conseguir. Porque o gênero neutro ele já existia no grego, ele já existia no latim e ele foi suprimido no português. E aí agora estão tentando restabelecer. E pelas experiências linguísticas passadas, eles não vão conseguir. Não vão conseguir. Então, na minha humilde opinião, não sou professor de português, não sou professor de linguística, mas é pura idiotice. Eles estão se esforçando ideologicamente para forçar uma mudança na língua, sendo que ela mesma, se fosse ela necessária dentro da língua portuguesa, ela ainda existiria por causa do grego e do latim, e não existe mais. Entendeu? Então, o que aconteceu? O J, ele
começa a ter uma forma de pronunciar diferente do I, e você vai ter esse cara, né, esse Pierre de La Ramée, né, ou Pedro de La Ramée, Pierre, e ele faz uma distinção clara e entra no alfabeto. E desde então se segue assim. Se segue assim. Segue assim. É natural. É uma coisa que foi entrou-se vagarosamente naturalmente na língua. Assim como palavras em inglês entram no português, palavras espanholas, assim como quando os muçulmanos conquistaram os espanhóis, muitas palavras árabes entraram no vocabulário espanhol, perfeitamente natural, né? O grego moderno foi influenciado pelo alemão, pelo inglês. O hebraico moderno foi influenciado pelo russo, foi influenciado pelo inglês, pelo alemão. Curiosamente, lá em Israel, me parece que tem uma tribo lá, uma cidade lá, que a galera só fala russo. Dentro de Israel, eles não falam hebraico, eles falam russo. Isso quem me contou foi um amigo que estuda hebraico, tá? E se é verdade, eu não sei. Mas por quê? Porque você tem muitos judeus que falavam russo, de origem russa. Assim como você tem muitos judeus de origem alemã, né? Eles passaram muitas gerações na Alemanha e o alemão era a língua oficial deles. Então, quando eles fundaram o Reino de Israel, houve essa influência, né, dentro do hebraico moderno, que houve necessidade de criação de novas palavras, tempos verbais, mudança de alfabeto, para facilitar, né? Imagina tudo, você escrever tudo quadradinho, bonitinho, é osso. Então, a mesma coisa aconteceu com J. Não tem uma teoria, não existe uma teoria conspiratória que foi a Igreja Católica, que foi isso, que foi aquilo. Não, foi algo que foi entrando esporadicamente. E dentro do próprio português, nomes como Moisés sofreram alteração. Moisés em português era escrito com Y. Farmácia era escrito com PH. Olha só, farmácia até 70 anos atrás era escrito com PH. Profecia, o segundo, não era escrito F, era PH. Foi trocado pelo F. Assim como no grego você tinha a letra SAMP. A letra SAMP caiu em desuso. Você não tem a letra SAMP. O SAMP, eu nem menciono nas aulas de grego para os iniciantes a letra SAMP, porque ela foi usada num período anterior da língua grega. E ela parou de ser usada. Entendeu? E no grego koiné já não era mais usado o SAMP. Né? Eu acho que tem mais umas 2 ou 3 letras. Então, meu amigo, as línguas elas mudam, elas estão em constante mudança. Qualquer pessoa que leu o curso de Introdução à Linguística Geral de Fernando Saussure sabe disso. Só que você tem uma galera que nunca ouviu falar de linguística, nunca estudou a evolução das línguas, nunca leu nada sobre o assunto, inventa uma história, como é o caso de algumas pessoas, dizem que Jesus é uma blasfêmia, né? Dizem que Jesus significa Deus porco, mano. Deus porco. Aí você pega 2 dicionários, você pega o dicionário de latim do Fernando Gaffiotti, você pega o dicionário de latim do Fernando Gaffiotti e você pega o dicionário de latim do Torrinha, Torrina, né? Torrinha. Você pega o dicionário de latim do Torrinha e os dois definem que Jesus significa Jesus, nosso Salvador. Por quê? Porque o latim traz assim. E cada língua traz de uma forma. Então, é complicado, mano. É complicado, cara. É muita gente trazendo desinformação numa coisa tão simples. Qualquer pessoa que ler, dá a impressão que eu sou professor de um livro só, né? Porque eu sempre apresento o mesmo livro. Aqui são todos livros sobre linguística, tá? Essa parte aqui, daqui pra cá é só sobre linguística. Tem livros de linguística em francês, livros de linguística em espanhol, e por aí vai. Aqui é só sobre linguística, semântica, semiótica. Não é muita coisa, mas de alguma coisa. Mas esse livro aqui, é importantíssimo vocês lerem. Aqui, tudo que eu tô falando pra vocês, de maneira resumida, tá aqui, Não sobre a letra J especificamente, né, que o vídeo é sobre o J, mas a evolução das línguas, o controle das línguas e por aí vai. Então você não precisa ser um gênio, ou um linguista, ou seja lá o que for, para saber disso. Né? Você pode simplesmente ler esse livro aqui, você vai estar por dentro que toda língua muda. E o J foi a introdução do J nos nossos alfabetos foi algo normal e natural. Qualquer pessoa que estudou um pouco de hebraico, de grego também sabe disso, né? Sabe de que letras tinham
formas diferentes e que elas passam a ter usos diferentes. Palavras que no grego clássico, por exemplo, talata, você falava talata, talata era mar, o lago, talata. No grego koiné se falava talassa, você escrevia, em vez de ser com 2 tetas, você escreve com 2 sigmas. Então toda a língua, em todos os momentos da história, ela sofreu alteração, ela sofreu mudanças. E isso é normal. J foi a mesma coisa. Então quer dizer que o J significa Jesus, significa que houve alteração doutrinária? Não, mano. Não estamos nem falando, olha, não estamos nem falando de doutrina bíblica. Eu estou falando aqui de mudança de língua, aspecto de mudanças linguísticas, históricas, e por aí vai. Então, fica a teu critério, você acreditar no que os outros falam ou de você simplesmente ir lá buscar. Eu vou dar um norte para vocês. Pedro de la Ramée, ou você pode digitar em francês Pierre de la Ramée, entendeu? Você pode pesquisar a história do J, tá? Mas cuidado que você vai ter sites ou locais de pessoas que vão dizer que o J é isso, que o J é aquilo. Não, o J ele existia no alfabeto latino, diferenciando como I, né? Ele era um I, uma forma alternativa do I, e passou assim. No italiano, o J, quando você tinha 2 Is, o primeiro I ele tinha a forma de J. E assim foi se seguindo. E assim vai. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida, tamo junto, campo de batalha. Gostou dessa explicação? Pô, se torna aluno nosso, mano. Link na descrição aí. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com os parceiros, fechou? Deus abençoe, fui.